LoRa, LoRaWAN e LoRaWAN Bridge. O que significam esses termos? Quais as diferenças? E para que servem? Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essas tecnologias que têm despertado a curiosidade de muitos makers, hobbyistas, entusiastas da internet das coisas. Depois de muitos pedidos e muita pesquisa, consegui produzir esse vídeo que vai dar uma boa orientação para quem quiser utilizar essas tecnologias em conjunto com o Tasmota, permitindo que a gente aprofunde o assunto conforme forem aparecendo as dificuldades. Primeiro vamos esclarecer o que estaremos vendo aqui. Dispositivos que são capazes de transmitir e receber informação sem fio, assim como já vimos em vídeos anteriores. Mas no caso do LoRa, estaremos falando de dispositivos bem específicos, com diferenças fundamentais dos outros que já vimos, e que por isso têm propósitos diferentes. Vamos aos conceitos. O que é LoRa, o que é LoRaWAN e o que é LoRaWAN Bridge. Bem, LoRa é um acrônimo, uma abreviação de Long Range, ou seja, longo alcance. E por isso muita gente confunde e acaba chamando qualquer módulo que consiga transmitir a uma distância considerável de LoRa. No entanto, LoRa é uma marca registrada e só deve ser atribuída a dispositivos que implementam o protocolo proprietário da marca, ou seja, esses dispositivos possuem um microcontrolador embutido, processamento próprio, eles não falam a mesma língua que os outros e, portanto, não conseguem se comunicar diretamente com dispositivos que não sejam LoRa. Isso é um problema? Com certeza não. Tal protocolo foi profundamente estudado e desenvolvido de forma a tornar a comunicação segura, eficiente e principalmente econômica do ponto de vista do consumo de energia. É isso mesmo, diferente do Tasmota, né? Os dispositivos LoRa são extremamente econômicos nessa questão, permitindo que uma bateria pequena consiga alimentar dispositivos por meses, até mesmo anos. Ele foi pensado com esse objetivo. Portanto, não temos como comparar um dispositivo LoRa com um Tasmota executando a mesma função, já que no caso do Tasmota não houve essa preocupação com o consumo de energia. Com isso, LoRa se transformou em uma tecnologia muito interessante. Haja vista que, se precisamos de um dispositivo de longo alcance, provavelmente é porque lá onde vamos instalar as condições são mais precárias e talvez até a energia seja um problema. Então, LoRa acaba sendo uma alternativa bastante apropriada. E LoRaWAN o que seria? LoRaWAN nada mais é do que a rede formada por diversos dispositivos LoRa, que conversam entre si. Vejam que, mais uma vez, os dispositivos têm um processamento próprio. Eles conseguem receber informações de outros nós e retransmiti-las, formando uma verdadeira rede, o que chamamos então de LoRaWAN. Mas de que adianta uma rede se ela não conversa com o mundo externo? É aqui que entra o último conceito, o LoRaWAN Bridge. Esse componente é que vai ser, como o próprio nome diz, a ponte entre a rede LoRa e o mundo. O LoRaWAN Bridge nada mais é do que o conjunto formado por um microcontrolador, e aqui entra o Tasmota, e um nó LoRa, de forma que esse conjunto consiga se comunicar com a rede LoRa e com a rede IP. Isso vai tornar possível recebermos informações de sensores instalados em áreas remotas e transmiti-las para um MQTT Broker, por exemplo. Ou então, comandarmos o acionamento de uma lâmpada que esteja a quilômetros de distância em uma rede LoRa através de um comando executado no Tasmota. Essa topologia LoRaWAN Bridge é similar a outras já existentes no mercado, como a Zigbee. Vale analisar as diferenças entre elas para fazer uma opção, já que elas não conversam uma com a outra. O preço, a dificuldade de implementação, o alcance, a disponibilidade no mercado, o consumo de energia podem ser fatores fundamentais na escolha de um ou de outro. Em relação ao LoRa, objetivo desse vídeo, existem diversas placas com diferentes características e isso também deve ser observado. Algumas operam em 433 MHz, outras em 866 MHz, umas têm alcance maior do que as outras. O formato das antenas muda, enfim, existem algumas características importantes de serem observadas antes de iniciarmos um projeto. Lembrando que o LoRa de 433 MHz, por exemplo, não conversa diretamente com os de 866. Também é importante frisar que, diferente dos outros módulos que já vimos,
os módulos LoRa necessitam de uma configuração em cada nó adicionado à rede, ou seja, a implementação é um pouco mais complicada. Nesse vídeo nós vamos explorar apenas a LoRaWAN Bridge, pois é ela que vai se comunicar com o Tasmota. A adição de nodos à rede LoRaWAN poderemos ver em vídeos subsequentes. Bem, chega de papo, é hora de dar uma olhada nesses bichinhos. Bora pra bancada! Então a gente está falando, pessoal, de dispositivos desse tamanho. Vejam só, eu comprei alguns aqui, vieram embalados nesse plástico, né, nessa fita. E vejam que eles são realmente muito pequenos, né? Aqui então está o microcontrolador, é um SX1278 nesse caso, né? Nós temos que atentar para o fato de que o Tasmota não consegue conversar com todos os dispositivos LoRa, apenas alguns. Vou deixar aqui na tela então a lista de dispositivos LoRa que são compatíveis com o Tasmota. Vejam aqui ó, o chipset SX1278, que é esse que eu estou usando aqui na bancada. Voltando aqui então, vocês podem ver aqui uma série de pinos, né, de conexão. E aqui no alto mais dois, né? Sendo que um deles aqui é o da antena. A antena é como os demais, né? Já que ele trabalha com 900 MHz, é uma anteninha bem parecida. E ela vai então encaixada aqui num desses dois pininhos aqui, tá? Não é em qualquer um deles, tá? Tem um que é o GND e um que é o da antena. Eu já tenho um montado aqui, inclusive, na protoboard. Eu precisei soldar aqui alguns fios, porque esse distanciamento entre os pinos não é o padrão que a gente está acostumado, então eu não tenho como soldar os headers ali, né? Não vem header junto com o pacote, então precisei fazer a solda de fios mesmo aqui nos pinos que a gente for utilizar. Aqui está então a montagem, tá? Vejam que fica bem compacto, nós não precisamos de componentes adicionais, basta ligar os pinos do LoRa diretamente aqui ao microcontrolador, desde que a gente alimente ele com 3,3 volts, né? Lembrando que se vocês forem alimentar ele com uma tensão maior, vai precisar de uma conversão de nível lógico para os pinos, para evitar a queima aqui do nosso ESP8266, né? Que ele suporta somente 3,3 volts. Então vejam, pessoal, que aqui ó, no outro lado da placa existe este logotipo aqui, ó. Este logotipo é o logotipo do LoRa mesmo, né? Então esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo original LoRa. E aqui temos o modelo, então, XL1278, porque ele utiliza um chipset 1278. E vejam aqui a relação dos pinos, né? Uma série de pinos. E vejam quantos pinos eu precisei colocar para fazer o módulo funcionar. Então não é simplesmente colocar um TX e um RX, como a gente fazia em módulos anteriores, porque aqui a comunicação ela não é serial, né? Ela é uma comunicação através do barramento SPI. Então é um pouquinho mais complexa a comunicação. Vamos verificar agora os pinos que foram utilizados no Tasmota para fazer a comunicação com o nosso LoRa. Lembrando, pessoal, que para fazer funcionar o nosso módulo LoRa, nós vamos precisar compilar uma versão do Tasmota com suporte ao LoRa, tá? Vou deixar nos comentários os parâmetros necessários na nossa compilação para habilitar o LoRa no nosso Tasmota. Uma vez que eu tenho ele já compilado, vamos clicar aqui então em Configuration, Configure Module. E vejam, pessoal, que para fazer funcionar o nosso módulo LoRa, eu preciso que no mínimo sejam configurados esses 6 pinos aqui. Eu não vou conseguir fazer o módulo funcionar se não tiver configurado pelo menos esses 6 pinos aqui, tá? Vou começar aqui pelos pinos D6, D7 e D5, porque essas configurações não podem ficar em outros pinos que não sejam o D6, o D7 e o D5. E mais do que isso, o D6 tem que obrigatoriamente ser o SPI MISO, o D7 precisa ser o SPI MOSI e o D5 precisa ser o SPI CLK, tá? Isso é obrigatório. Os outros pinos até podem mudar de posição, eu posso colocar aqui o LoRa DIO0 no D2 ou no GPIO9,
Mas esses três aqui obrigatoriamente precisam estar aqui. E isso pode ser visto através do console. Vou entrar rapidamente aqui no console e vocês podem ver que aqui está escrito, ó, o hard using aqui está me dizendo que eu preciso sempre configurar, está configurado no hardware isso, né? Que o clock vai ser o GPIO 14, que o MOSI vai ser o GPIO 13 e que o MISO vai ser o GPIO 12. Não apenas para o LoRa, tá pessoal? Sempre que eu usar algum dispositivo conectado ao Tasmota que utilize clock, MOSI e MISO, eu preciso colocar estes pinos no GPIO 14, 13 e 12. Eu não posso inverter essa ordem e nem utilizar outros pinos, tá? Não tem como ser diferente, não vai funcionar se tiverem outros pinos. Então atentem muito a essa questão. Vamos voltar lá na configuração. Então tá lá, ó, GPIO 12, GPIO 13 e GPIO 14 com as configurações de SPI MSO, SPI MOSI e SPI Clock. Nós precisamos também o LoRa CS, e essa opção só vai aparecer se o firmware de vocês contiver o suporte ao LoRa, tá? LoRa CS, coloquei aqui no pino D8, o LoRa Reset no pino D1 e o LoRa DIO0 no pino de RX, aqui ó, a GPIO3 do microcontrolador, tá? Nessa configuração aqui, funcionou, tranquilo, foi reconhecido o módulo, então quer dizer que ele vai se comunicar com o Tasmota perfeitamente. Clicando aqui em Save, a gente vai voltar à tela inicial e apesar de nada acontecer demais aqui na tela inicial, eu vou ver no console se o módulo foi reconhecido. Como é que eu faço para saber se o módulo foi reconhecido? Bom, primeiro de tudo eu observo se apareceu a informação aqui, ó, SX127X inicializado. Isso está dizendo que o Tasmota conseguiu inicializar esse chip SX1278 ou 1276, ele é compatível com ambos, né? Então isso já está me dizendo que está tudo bem, que o módulo LoRa foi reconhecido pelo Tasmota. Aqui vocês podem ver inclusive a informação, ó, projeto Tasmota LoRaWAN Bridge versão 14.10. Significa que a versão que eu estou utilizando do Tasmota possui suporte ao LoRaWAN Bridge, tá? Então vejam que se na compilação de vocês não aparecer essa informação, muito provavelmente não vai aparecer também esta aqui da inicialização. Até pode acontecer de ele dar essa informação aqui, tá? Porque eu utilizei os pinos clock, MOSI e MSO, mas apesar disso, né, o módulo não foi reconhecido. Por quê? Porque não foi compilado com suporte ao LoRaWAN Bridge. Então, a partir desse momento, eu consigo executar alguns comandos de configuração da minha LoRaWAN Bridge, como, por exemplo, o LoRaConfig. Esse comando LoRaConfig também é um comando que só vai estar disponível numa versão do Tasmota que tenha suporte ao LoRaWAN Bridge e que tenha sido inicializado corretamente, tá? Se o módulo não foi inicializado corretamente, muito provavelmente esse comando LoRaConfig vai resultar em um erro. Aquela informação que acontece quando eu boto um comando inválido, como por exemplo, eu escrevo teste aqui, ó. Ele acha que o teste é um comando, ele vai dizer, ó, comando desconhecido, né? Não é erro, é unknown, né? Desconhecido. Então, se vocês digitarem LoRaConfig e derem Enter e aparecer command unknown, significa que ele não reconheceu o comando. Por quê? Porque o nosso módulo não foi inicializado corretamente. E o que ele me responde aqui na configuração? Olha só, um conjunto de informações importantes para a gente, ó. O LoRaConfig retornou aqui a frequência que meu módulo está operando. Meu módulo, portanto, é de 868 MHz. A largura de banda, que está em 125. O spreading factor, que está em 9. O coding rate 4, que está em 7. Sync word 18. Output power, que é a potência de saída, está em 10. O tamanho do preâmbulo, que está em 8. O limite de corrente, que está em 60. Implicit header 0 e CRC bytes 2. Esse conjunto de informações vai ser importante para quando eu adicionar novos nodos à nossa rede. No momento ela não tem nenhum nodo, né? Ela tem somente um LoRaWAN Bridge aqui, que ele não é necessariamente um nodo da rede, ele é apenas o tradutor aqui, né? Eu poderia pegar esses outros dois módulos aqui, por exemplo, alimentar eles,
ligar alguns sensores neles e configurá-los, tá? Aí que vem a parte importante, configurar cada um deles com essas informações que eu acabei de ver aqui. Se eu não colocar as informações que fechem com essas que estão aqui, além de algumas outras, esses módulos não vão conseguir se comunicar com este, tá? E nessa configuração ficaria assim, ó. Estes dois módulos seriam dois nodos, né? Dois nós. Esse aqui, por exemplo, conectado a um sensor de temperatura num local a 1 km de distância de mim. Esse outro vai comandar um sistema de iluminação num lugar também remoto, a 2 km de mim. Essas configurações deste módulo e deste aqui que está fazendo o papel de tradutor teriam que ser as mesmas, né, para eles conseguirem conversar um com o outro. Sendo que este aqui, além de conseguir receber as informações enviadas por esses dois, vai mandar para o Tasmota a informação e o Tasmota vai conseguir mandar via Wi-Fi para um servidor MQTT, para daí atualizar lá o aplicativo do meu celular, ou então o Home Assistant, ou então qualquer outro assistente doméstico que conecte por MQTT, enfim, que consiga utilizar essas informações. E também o sentido contrário, né? Daqui a pouco o aplicativo manda um comando para o Tasmota manda esse comando para o tradutor aqui, e o tradutor, que é o LoRaWAN Bridge, vai enviar essa informação para os nodos, tá? E o mais legal de tudo é que este nodo aqui, se não conseguir conversar diretamente com o LoRaWAN Bridge, ele vai poder fazer isso através de outro nodo. Então fica uma rede semelhante à rede mesh que a gente conhece, né? Os dispositivos conversam entre si e um deles vai conseguir conversar com o nodo tradutor lá, com o nodo LoRaWAN Bridge, que vai fazer a transferência, digamos assim, da informação para o mundo externo, né? Para nossa rede IP. Então é assim que funciona a rede LoRa e é assim que funciona o nosso LoRaWAN Bridge. Pessoal, eu não tive muito tempo ainda para fazer a instalação desses dois nodos em algum sensor ou em algum comando de alguma lâmpada para fazer os testes, tá? Essa parte eu vou deixar para um vídeo seguinte, já que esse aqui está bastante teórico, tá? Eu vou dar mais uma passada aqui então na configuração dos pinos, para que vocês consigam chegar nessa mesma configuração, para que vocês consigam fazer com que esta parte aqui funcione, e a partir daqui é que nós vamos começar a utilizar dispositivos LoRa remotos, tá? Lembrando que esses dois módulos servirão para o caso de eu querer construir alguns sensores, né? Mas no mercado existem diversos sensores já LoRa que podem ser utilizados, né? São sensores prontos já, são soluções prontas que fazem parte da rede LoRa e que, portanto, poderão se comunicar com o nosso LoRaWAN Bridge. Então, ao invés de comprar microcontroladores, como eu fiz aqui, e ter que fazer toda a construção de um sensor, de um sistema, né? Eu posso simplesmente comprar um módulo pronto, como se fosse um Sonoff, né? E fazer aquele módulo se conectar ao nosso LoRaWAN Bridge. O objetivo principal desse vídeo é fazer a nossa LoRaWAN Bridge funcionar para que a gente consiga comunicar diversos nós LoRa com o Tasmota. Afinal, né, o nosso canal aqui é sobre o Tasmota e não sobre o LoRa, né? Só dando uma olhadinha mais de perto aqui, pessoal, vocês vejam que eu precisei colocar alguns fiozinhos desse jeito aqui, ó, para poder introduzi-los na protoboard, né? Porque a furação aqui ela tem um padrão diferente, os pinos são mais próximos um do outro, então eu não consigo conectar lá aqueles headers que a gente está acostumado, como esses aqui, né? Eles não cabem ali, porque eles são bem mais separados, né? Então eu tive que fazer um improviso, tá? Se nós olharmos por aqui, ó, vocês vão ver direitinho que cada pininho que eu precisei utilizar, eu precisei também soldar um pequeno pedacinho de fio aqui, ó, e daí sim colocar eles nos furinhos da protoboard. Provavelmente vocês vão precisar fazer isso também, já que eu, pelo menos, não encontrei nenhum módulo LoRa como esse que já tenha a furação apropriada, né? Então,
talvez vocês tenham que fazer essa adaptação também. E aqui, ó, fica bem fácil de a gente identificar os pinos e conectar lá no Tasmota. Aqui cada pino, apesar de ser bem pequenininho, tem uma legenda. Vou virar aqui para a gente visualizar melhor. Cada pino tem uma legenda, tá? Então vejam que aqui, por exemplo, GND, né? Tá com um fiozinho, ó. Tá com esse fiozinho aqui ligado neste condutor azul que está no barramento de GND, ó. Aqui, está ligado aqui, que está no G de GND do meu Tasmota. O segundo, que é o DIO1, está ligado aqui na protoboard, mas eu não precisei fazer conexão nele, tá? O DIO1 aqui, ó, aqui do ladinho do GND, eu até fiz o fiozinho aqui, mas eu não precisei conectar, ele não era uma conexão obrigatória. O DIO2 e o DIO3 também não são conexões obrigatórias. O VCC é o pino de alimentação desse módulo. O VCC, se nós formos olhar aqui embaixo, ele está conectado aqui neste pino, tá? E este pino está conectado a esse fio azul aqui, que está indo para o barramento de mais VCC, aqui do microcontrolador, né? No barramento de mais VCC, que está conectado aqui ao 3V3, ou seja, estou alimentando o módulo LoRa com 3,3 volts vindo do próprio microcontrolador, tá? Então aqui o pino VCC. Agora essa sequência aqui, ó, MISO, MOSI e clock, são os primeiros fios que eu tenho aqui conectados. O azul, o laranja e o amarelo. Vejam que o azul está conectado ao pino D6, o laranja ao D7 e o amarelo ao D5, tá? E tem que ser desta forma, tá? MISO aqui com MISO aqui. MOSI aqui com MOSI aqui. E SLCK aqui com o clock, que é o CLK aqui do Tasmota. Sempre correspondendo um pino com o outro. O pino NSS, se vocês observarem, é este verde, tá? O NSS é o verde, que está conectado ao D8. O próximo pino é o DIO0, que é esse outro amarelinho que está aqui atrás, tá? E esse outro amarelinho que está ali atrás, ele vem para cá e se conecta ao pino de RX, tá? Pino de RX. Foi o que eu utilizei, tá? Não tem obrigação de ser este. E esse último pino, o reset, ele está conectado ao fio branco. E esse fio branco está conectado aqui no pino D1, que eu usei para o pino de reset, tá? Fica um pouquinho amontoado, assim, difícil de entender, justamente porque aqui fica uma confusão, né? Fica muito apertadinho por causa dos pinos muito próximos, né? Mas só atentem para a legenda de cada pino, né? Para não fazer confusão. Se certifiquem de que os pinos estão bem conectados, porque qualquer falha na conexão aqui já vai dar um erro de inicialização ali no Tasmota, né? Inclusive, eu apanhei um pouquinho disso, porque eu não estava conseguindo fazer a conexão corretamente, tive que fazer bem soldado, bem colocado, né? Porque qualquer falha, qualquer probleminha de conexão já não vai detectar o módulo e já não vai funcionar absolutamente nada, né? Temos que tomar cuidado quanto a isso. Pessoal, do jeito que está montado aqui, então, ele estaria pronto para ser configurado e conversar com os demais módulos LoRa que eu tiver conectado no meu sistema. Então, a partir desse momento, se vocês tiverem algum dispositivo LoRa que vocês puderem testar, vocês já podem fazer esse teste, né? O que vai acontecer? Aqui no console, cada vez que vocês mandarem uma informação através de um dos outros nodos, né? No momento que vocês vierem aqui e mandarem uma informação, vai aparecer aqui uma linha dizendo que alguma coisa foi recebida. E é a partir desse ponto que nós vamos ver nos próximos vídeos como interagir com os demais nodos da nossa rede LoRa. Nesse vídeo bastante teórico,
podemos ver que, apesar de pequenos, os dispositivos LoRa prometem ser bem competentes e, o que é melhor, econômicos do ponto de vista do consumo de energia. Há relatos de que sensores monitorados com o LoRa chegam a durar 2 anos, alimentados com uma única bateria, 18650. Isso não é ótimo? Isso jamais conseguiríamos com um Tasmota. O desafio agora é adicionar vários nodos à nossa rede LoRaWAN e fazer com que o Tasmota envie as informações vindas desses nodos a um servidor MQTT. Mas isso é conteúdo para outros vídeos. Muito obrigado pela audiência e, se puder, apoie o nosso canal curtindo, compartilhando este e outros vídeos. Isso aumenta a nossa relevância e nos ajuda a continuar produzindo materiais como esse. Também pode nos ajudar através de super likes. Se quiser participar de nosso grupo de Telegram, basta entrar no link da descrição. Lá temos muitos assuntos diariamente abordados e uma série de participantes bastante ativos. Vale a pena. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!